bem? Segunda série, dando continuidade aqui nos nossos estudos, vamos falar hoje, né? A nossa aula é muito especial, vamos começar a nossa segunda parte do estudo aqui em relação à geometria, tá bom? Mais especificamente da geometria espacial 1, tá bom? Vamos começar a falar um pouquinho da geometria espacial 1, tá? Vocês vão continuar lá na terceira série a geometria espacial 2 e assim por diante, tá bom? Nós vamos começar abordando o que a gente estudou nessa primeira semana aí do bimestre, né? Falamos aí sobre projeção, estudamos sobre ponto, reto e plano, né? E vamos posição relativa. Hoje nós vamos começar a estudar sobre poliedros, né? Então vamos lá para a nossa aula. Pegue seu material didático aí e acompanhe a nossa aula. Vamos lá. Vamos começar a geometria espacial 1, certo? É o nosso estudo, né? Vai ser voltado para a geometria espacial, mais especificamente em poliedros, né? Os poliedros, gente, é muito importante a gente saber como identificá-lo, como fazermos a planificação dele, como calcular a quantidade de vértices, de arestas. E geralmente a gente costuma estudar e aprender, né, nos ensinos aí do fundamental, sobre essa nomenclatura, né, sobre o que é vértice, sobre o que é aresta, sobre o que é face. Muitas vezes acabamos esquecendo dessas propriedades, né, e principalmente desses elementos que compõem os poliedros. Então a gente vai estar revisando aqui, é claro, com uma visão mais ampla, né, relacionada a esse contexto. Bom, então vamos lá para o estudo de poliedros. Poliedros é todo sólido limitado por polígonos, de modo que dois desses polígonos não pertencem ao mesmo plano, e cada lado de um polígono é comum a dois dos dois polígonos. Bom, pessoal, só para centralizar vocês onde está a página do nosso livro didático, é na página 27 em diante, tá bom? Nós vamos começar a falar da página 28 em diante, que é o que estamos começando a fazer agora. Então, poliedros, né, é uma palavra formada, poli quer dizer, em grego quer dizer muito ou vários, né, e edros também vem do grego, edra que significa face, ou seja, juntando as duas palavras vamos ter muitas faces, né. Bom, não quero que vocês confundam poliedros com polígonos, né. Os poliedros, pessoal, a gente vai estudar aqui no nosso estudo de hoje aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos conhecer cada um deles, tá? E também o seu conceito histórico. Geralmente na parte da matemática que trata essas informação de poliedro, fala muito sobre o surgimento do fogo, da terra, do ar, né? Dos elementos aí da natureza, né? E esses elementos da natureza fizeram com que surgissem aí essas figuras, né? Esses poliedros. Bom, e o que são poliedros, professor? Olha aí, são sólidos limitados por polígono. E o que é um polígono? Por exemplo, nós temos aí o polígono, o triângulo, né? Temos um retângulo, temos o quadrado, temos o losango, enfim. Então, poliedros significa muitas faces, né? Porque tem muitas faces. E o que seria a face, professor? Bom, se nós pensarmos em relação ao nosso quarto ou a sala de aula, seriam as paredes, né? O teto, o chão. O que seria as arestas, professor? As arestas seriam aí os segmentos que vai de um ponto até o outro, né? Em relação aí à sala, né? E o que seria o vértice? O vértice é os cantinhos, né? Que a gente fala os cantos da casa. Então, os vértices seriam o encontro de duas ou mais arestas. Beleza, mas vamos lá conhecer esses elementos agora. Nós temos aqui, ó, a figura, certo? Esse aqui, vocês podem observar que é um cubo. O que é o vértice? Lembra que eu falei que é o canto da casa aqui, ó? O cantinho, esse canto, esse canto, esse canto, esse canto. Isso é chamado de vértice, né? Na linguagem matemática. A face é a parte plana, né? A parte aqui plana. E as arestas são as limitações aqui, né? São os segmentos de reta que limitam aqui essa face. Beleza. Então, para a gente entender bem melhor essa parte aí, eu trouxe três figuras aqui, ó, com essa informação. Olha só, a face, ela está representada aqui na cor laranja, né? Vocês podem observar essa face aqui, ó, a cor laranja. A aresta, nós temos aqui, ó, a cor azul, e os vértices são as bolinhas aqui em verde, né?
Pessoal, eu já vou adiantando. Eu vou pedir de vocês, nesse bimestre, principalmente com foco nesse assunto, para vocês construírem a própria figura de vocês, o próprio poliedro, e explicar para mim dessa maneira aqui a quantidade de vértices, a quantidade de aresta. Aí você que está no modo online vai fazer um vídeo explicando para mim a sua figura que você construiu. Que material vou utilizar, professor? Você vai utilizar espeto de churrasco, pode utilizar palito de dente, jujuba. Vai ter vários. Nós vamos passar para vocês aqui o trabalho que vocês precisarão fazer para mostrar para o professor Euler valendo uma pontuação, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho, com certeza, e vocês vão gostar muito, porque nós vamos estar tocando na figura, sentindo ela e sabendo fazer a contagem desses elementos, tá bom? Então, quais são os elementos aí do poliedro? Vértice, face e aresta, né? São 3, vértice, face e aresta. O vértice, vocês podem ver aqui, ó, são o encontro de 2 ou mais arestas. As arestas são os segmentos que ligam até o encontro dos vértices. E as faces são as partes planas em relação aqui, né? A superior, a inferior, a lateral e enfim. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Beleza, né? Então vamos lá conhecer aí os polígonos. Vamos falar um pouquinho sobre o polígono convexo. O que são polígonos convexos, professor? Temos aí, ó. Dizemos que um polígono convexo é regular quando as faces são polígonos regulares e congruentes entre si, e cada vértice do poliedro parte o mesmo número de arestas se um poliedro é regular. Bom, pessoal, existem os poliedros convexos e vai existir os poliedros não convexos. O que seria não convexo, professor? Vocês lembram aí sobre polígono, né? Quando que o polígono ele é convexo? Quando você traça aí um segmento de reta e ele só toca em vários pontos dentro do plano, né? Ele está dentro do plano, ou seja, ele não excede o plano. Já os não convexos vai tocar em 2 ou mais partes, mas vai ter um vazio, um vácuo, né? Que a gente vai considerar como vácuo. Então, olha só, temos aqui, ó, os convexos. Observem que se você traçar aqui uma reta nesse plano, ele vai tocar apenas em 2 partes, né? Se você traçar uma reta nesse plano, vai tocar somente em 2 partes. Se você qualquer posição que você fazer, vai traçar e vai tocar em apenas 2 partes. Mas aqui não. Aqui, se você traçar uma reta, por exemplo, daqui, nesse sentido, olha, vai tocar aqui nesse segmento, nesse. Então, já passou do limite, né? A mesma coisa essa figura, assim quanto essa. Então, existe os poliedros convexos e os poliedros não convexos, né? Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá para a nomenclatura, aprender o nome de cada um desses poliedros? Vamos lá. Olha só, aqui está a nomenclatura dos mais utilizados. Vamos começar primeiramente com a leitura aqui da informação sobre os poliedros. Olha só, agora vamos classificar os poliedros, isto é, feito de modo parecido com a denominação dos polígonos, que recebem o nome de acordo com o número de lados, enquanto os poliedros recebem o nome de acordo com o número de faces. Então, polígonos, por exemplo, nós temos o triângulo. Triângulo significa que tem 3 lados. Quadrado, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Isso aí são polígonos. Já os poliedros vai ser tetraedro, né? Vamos ter o hexaedro, octaedro, dodecaedro e assim icosaedro, né? E assim por diante. Então, isso se dá pelo motivo do número de faces. Então, vamos lá para o estudo. Ó, essa figura aqui é o poliedro, certo? E são poliedros todas elas, né? Aqui nós temos o tetraedro. Essa figura aqui é o tetraedro. Possui 4 faces, né? Tetra, 4, edro, faces. Então, tetra é 4, edro, 4 faces. Então, juntando as duas, vamos ter 4 faces. Hexa vem de 6, né? E edra de face. Então, 6 faces. Octa, octa vem de 8, 8 faces. Dodecaedro, né? Dó vem de 12. Caedro, né? Dodeca é 12 e edro é faces, 12 faces. Icosaedro, icosaedro, icosa vem de 20, edro faces, né? Beleza. Pessoal, é claro que a gente vai estudar muito mais sobre essas figuras, mas já vou adiantar para vocês, né? Existe aqui a figura fechada e existe aqui a figura planificada. E observem aqui a contagem com o professor em relação a cada figura, tá bom? Vamos contar
aqui em relação à face, né? Quantas faces nós temos? 1, 2, 3, 4. Em relação ao tetraedro tem 4 faces. Quantas arestas nós temos? Ó, em relação ao tetraedro, nós temos 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 faces. Por que o senhor não conta só uma, professor? Porque essa aqui é uma, essa aqui é 2, né? Então temos 9 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 faces. Ou, desculpa, 9 arestas, né? E quantos vértices temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 vértices. Então, um tetraedro possui 4 faces, 9 vértices e 4 arestas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, desculpa, 6. Então, observem aqui, ó, quando contarmos em relação à figura, a gente vai fazer daqui a pouco a amostragem. Na verdade, temos aqui, ó, o número de faces. Eu vou mostrar a individual para que vocês vão entender melhor. Vamos lá para a figura individual, que aí eu vou explicar. Temos aqui, ó, vamos lá, fazer o nosso estudo aqui com a figura. Temos o hexaedro, né? Temos também o tetraedro que já passou, acredito que já passou. O octaedro, certo? O dodecaedro e o icosaedro. Mas vamos pausar aqui, voltar um pouquinho aqui, sobre o tetraedro. O tetraedro, vocês podem ver, né? Tem 4 faces, né? A gente vai pausar aqui para verificar. Temos 4 faces, né? 4 vértices e temos aí 9 arestas, né? 3, 4, 5, 6, 7, né? Bom, na sequência vamos estar fazendo estudo em relação ao livro didático de vocês. Peço que vocês acompanhem aí, pessoal. A relação de Euler, né? A leitura aqui é a relação de Euler. Não é o Euler aqui, professor de vocês, né? O Euler que estamos falando é um grande matemático, né? Que trouxe muita influência no estudo da geometria e trouxe muita contribuição. Uma delas foi essa fórmula que ele fez, né? Para calcular o número de vértices, de face e de aresta, né? Digamos que você tem um número de vértices e tem um número de faces, você consegue determinar o número de aresta. Se você tiver dois aqui, ó, elementos em relação à figura, o poliedro, você consegue calcular o terceiro, né? O A é o número de aresta, o F é o número de faces e o V é o número de vértices. Eu utilizo sempre essa nomenclatura, vértice mais face igual a aresta mais 2, porque é muito mais fácil de entender. Mas, contudo e todavia, vai ter livros que vai ser assim, ó, vértice mais face menos A, né, é igual a 2. Também não é errado, você só vai transcender o A aqui para o primeiro momento, transferir, né? Então, o A é igual, por exemplo, do cubo. O cubo A é igual a 12, ou seja, um cubo tem 12 arestas, tem 6 faces e 8 vértices. Fazendo aqui a nossa verificação, vértice mais face igual a aresta mais 2. Qual é o número de vértice? 8. Face 6, aresta 12. 8 mais 6 é igual a 14, 14 é igual a 14, e é verdade essa informação. Então, a relação de Euler, não esqueçam, eu vou cobrar lá na avaliação de vocês. Qual é a relação de Euler? V mais F igual a A mais 2, tá bom? Essa aí é a relação de Euler, ou de Euler, né? A leitura mais adequada é Euler. Beleza, então vamos lá para nosso exemplo, né? Aqui nós temos as figuras, certo? E a gente vai fazer o estudo delas. Temos aqui o tetraedro, né? O número de vértices é 4, o número de faces é 4. Só fazendo uma correção, gente, que acredito que eu fiz, eu falei na verdade o número de vértices maior, né? E o número de aresta é 6. Então vamos contar. Temos aqui, ó, faces 1, 2, 3 e aqui de baixo 4. Vértices 1, 2, 3, 4, né? E o número de aresta temos 3 aqui na lateral e 3 embaixo. Então vamos ser 6, né? Aqui nós temos, observe aqui, nós temos um prisma triangular, né? Esse prisma, ele possui 6 vértices, observe 3 em cima e 3 embaixo, então é 6. Face,
3 na lateral, 4 e mais uma, 5 é de baixo. Então 5, né? Aresta, 9. 3, 6 e 3 na lateral, 9, né? Aqui nós temos uma pirâmide, né? Um tronco de pirâmide. Esse tronco de pirâmide temos 4 vértices embaixo e 4 em cima, são 8. Aresta, ou faces, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E vértice, nós temos 4 embaixo, 4 em cima da 8, mais 4 na lateral é 12. Aqui nós temos deixa eu verificar aqui, uma pirâmide de base quadrada. Essa pirâmide de base quadrada, né? Ou um octaedro, nós temos aqui, na verdade é um octaedro, não é uma pirâmide. Um octaedro é 6 vértices, né? Vocês podem verificar que são 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. E aqui nós temos um hexaedro. Gente, hexaedro é o cubo, tá? Um hexaedro, não, um heptaedro, na verdade, são 7 faces, né? Então é um heptaedro. 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Lembram que nós começamos a falar que um poliedro relaciona-se com o número de faces? Então vamos lá, olha só. 4 faces, nós temos aqui, ó, tetraedro. Tetra de 4, né? 5 faces, nós temos um 5. O que é 5? É muito relacionado com penta, né? Então, pentacaedro, né? O 6 nós temos um hexaedro. O 8, octaedro. E o 7, heptaedro, né? 7 faces. Beleza. Agora vamos para a letra... Pergunta na letra B, né? Letra B, temos a seguinte pergunta. Para cada poliedro, compare a soma do número de vértices de face, V mais F, com o número de aresta. O que você observa? Pessoal, se nós pegarmos a figura anterior, olha só, ele pergunta o seguinte. O número de vértice mais o número de face, o que acontece em relação ao número de aresta? Quanto que é 4 mais 4? 8, né? 8, e aqui nós temos o 6. O que vocês podem comparar em relação ao 8 e 6? Que o número de vértice mais o número de face é igual a 2 mais, né? Ou seja, vai ser igual a 2, né? Sempre vai ser igual a mais 2, ou seja, vai ser 2 números a mais. 6 mais 5, 11, ó. 11 mais 9, no caso 9 mais 2 é 11, então também 2. O que então a gente vai concluir, professor? Vamos concluir na página 31, a letra B, que a soma do número dos vértices e dos faces é 2 unidades a mais que o número de aresta, né? Então é isso que eu queria falar, as 2 unidades a mais, ou seja, verificada aqui a forma. Bom, na página de número 32, né? Página número 32, nós temos a seguinte pergunta. Se desmontarmos o poliedro e considerarmos separadamente todas as faces, qual será o número total de lados do polígono? Bom, qual é essa figura que a gente está falando? Está na página de número 31. Então você vai observar na página 31 a figura e vamos responder aqui na página 32. Ele pergunta, na verdade, qual será o número total de lados do polígono, né? Então vamos lá. Está aqui a letra A. Como são 8 triângulos e 6 quadriláteros, temos 8 vezes 3, porque um triângulo tem 3 lados, né? 8 vezes 3, mais 6 vezes 4, porque um quadrado tem 4 lados. Então 8 vezes 3 vai dar igual a 24, e 6 vezes 4 também vai dar 24. E 24 mais 24 vai ser igual a 48, certo? Esse aí é o valor da letra A, né? 48 lados. Letra B, o que pergunta a letra B? Vamos lá para a pergunta da letra B. Sabemos que cada aresta do poliedro é lado comum exatamente 2 polígonos. Qual é o número de aresta do poliedro? Bom, vamos lá. O número de aresta vai ser dado pela fórmula, né? Aresta. Para determinar o número de aresta, basta dividir o número total de lados do polígono por 2. Ou seja, o A vai ser 48 dividido por 2, que é igual a 24, né? Lembra que agora há pouco nós falamos sobre aqui na questão na letra A, né, na letra B, desculpe, que A mais 2? Então é somente dividir essa informação. Tá bom? Beleza. Vamos agora lá para a página de número
33, tá? E acompanhar o exercício aí. Não, temos aqui informação, né? Vamos lá para o conteúdo que nós vamos informar. Bom, nós temos essa seguinte informação, né? Que o número de faces é igual a 2 vezes o número de aresta. Ou seja, o número de aresta é igual ao número de faces dividido por 2, certo? Então, N representa o número de aresta do polígono da face, né? F representa o número de faces e A representa o número de aresta, certo? Então, N, que é o número de arestas, né? Vezes a face é igual a 2 arestas. Beleza? Ou seja, isso implica que N é igual a N vezes F sobre 2. E vamos para a próxima informação também, que é uma informação bem legal, importante. A soma dos ângulos de todas as faces. Então, a soma dos ângulos de todas as faces é igual a V menos 12 vezes 360 graus. Então, por exemplo, se pedirmos aqui qual é a soma dos vértices de todas as faces, como é que a gente faz, professor? Utilizamos essa fórmula. Então, vai ficar V menos 2 vezes 360. O S é igual a 8 menos 2 vezes 360. Nesse caso, nós estamos pegando aqui, ó, em relação ao vértice do cubo, tá bom? E 8 menos 2 é 6, e 6 vezes 360 é igual a 2160. Então, a soma de todos os vértices aqui, ó, em relação ao ângulo, né, é igual a 2160 em relação ao cubo, né, ou o hexaedro. Não esqueçam, tetraedro, né, hexaedro, icosaedro, temos também o dodecaedro, né? Todas essas figuras aí são poliedros. Então vamos lá. Na página 33 temos as duas figuras, né? Um cubo, que é um hexaedro, e uma pirâmide de base pentagonal, não, hexagonal, né? Então nesse caso aí nós temos um cubo e uma pirâmide de base hexagonal. Vamos ler aqui, olha só. Esse polígono aqui, ó, esse aqui, tem 6 faces quadrangulares. Sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono n lados é igual a 180 vezes n menos 2. Para as 6 faces do poliedro, a soma é igual a 6 vezes 180 vezes 4 menos 2, que é igual a 2160. E aqui da pirâmide de base hexagonal. O poliedro tem 6 faces triangulares e uma face hexagonal. Assim, a soma das medidas dos ângulos internos de todas as faces é 1800, né? Bom, essas somas também podem ser obtidas de outras maneiras, que é a fórmula que nós demos agora há pouco para vocês, né? Que fórmula, professor? Soma é igual a V menos 2 vezes 360, ou 360 vezes V menos 2, né? Não importa a ordem aí. Então, verifique a validade da fórmula para os dois poliedros anteriores. Nesse caso, a validade da fórmula através da fórmula para o hexaedro, né? E também aqui o octaedro. Então vamos lá. Primeiro o poliedro, o número de vértices vai ser igual a 8. Observe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a fórmula está aqui, ó. Soma é igual a V menos 2 vezes 360. Quanto que é o número de vértices? Vai ser 8. Então 8 menos 2 vezes 360. 8 menos 2 é 6. 6 vezes 360 é 2160. Verificamos que é verdade, né? Para a primeira figura. Para a segunda figura, vamos lá. Temos número de vértices igual a 7. Vocês podem observar que são 6 aqui embaixo, mais 1 aqui em cima é 7. Então, 7 menos 2 vai ser 5, né? 5 vezes 360 é igual a 1800. Então, observe que foi provado aqui, tanto mostrando através da soma interna, né? Soma de lados, quanto através da fórmula aí na soma de vértices. Tudo bem? Tranquilo? Então, fizemos aí, gente, a correção, né, dos exemplos que nós temos aí disponível na página de número 33. Beleza? Bom, agora eu vou deixar uma missão para vocês, tá bom? Mas antes de deixar a missão, eu gostaria de fazer somente aí uma recapitulação de que nós estudamos hoje, né? Nós falamos hoje na nossa aula sobre poliedros, certo? E citamos aqui que poliedros, ele é, aqui por exemplo, esse poliedro aqui é limitado por polígonos, né? Formado por polígonos, né? E um poliedro ele possui 3 elementos, que são face, aresta e vértice, certo?
Citamos aí os principais poliedros, né? O tetraedro, o icosaedro, o octaedro, né? O dodecaedro. E através desses poliedros, nós vamos estudar aí sobre o número de vértices de faces e arestas, através da relação de Euler, aonde essa relação de Euler nós temos uma fórmula, né? V mais F é igual a A mais 2, ou seja, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de aresta mais 2, sempre igual a mais 2, certo? E estudamos também que poliedro significa poli, muitas, e edro, face, então é muitas faces, certo? Lembramos também que nós estudamos aqui sobre o número aí de faces, né? Estudamos sobre o número de lados, né? Que é 2 vezes o número da aresta. Também estudamos sobre a soma da medida dos ângulos, né? Que é V menos 2 vezes 360. Bom, então, de um modo geral, nós fizemos aqui uma abordagem, né, sobre o estudo do poliedro. Na próxima aula que nós vamos ter, vou fazer o possível para trazer aqui para vocês um software chamado PolyPro, certo? Mas quem tiver curiosidade e tiver um computador na sua casa que tenha acesso à internet, pode baixar, é free, gente. PolyPro é um programa que você vê essa figura aqui, certo? São poliedros de Platão, estamos falando dos poliedros de Platão, certo? E você consegue ver essa figura, no caso, ela assim, tridimensional. Você consegue também trocar as cores das faces, que eu vou mostrar isso para vocês. E consegue fazer a contagem aí, ó, em relação aos vértices, às arestas, tudo para você ficar bem informado, né? Então vou fazer de tudo para trazer para vocês esse aplicativo, né, esses softwares, para nós trabalharmos aqui e conseguir entender muito mais sobre poliedros, né? Também na próxima aula a gente vai estar trabalhando aí com vocês os poliedros regulares, tá? A gente vai falar sobre eles. E é claro que a gente vai deixar para vocês uma atividade, né? Essa atividade que vai ser proposta na aula de hoje é para vocês fazerem após o término da aula, tá, gente? Após o término da aula vocês vão estar fazendo. Bom, então vamos lá para a missão de hoje. Eu quero que vocês acompanhem aí as páginas que eu vou estar solicitando do livro didático, tá? Para vocês acompanharem e resolverem aí e mandarem foto para o professor Euler da resolução. Vamos lá para as páginas. Acompanhe aí. Vamos lá, turma. A agenda de hoje, eu quero que vocês resolvam as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do livro didático, né? As páginas 33 e 34, tá bom? Essa aí é a atividade para vocês resolverem. Nós temos aí 7 questões, tá bom? Bom, além dessas atividades que eu vou estar deixando para vocês, vou também enviar uma lista, tá bom? Com 10 questões para vocês estarem resolvendo e entregarem na próxima aula, né? Quando que é a próxima aula, professor, para o caderno? A próxima aula é na próxima quarta-feira, tá bom? Então, a cada quarta você vai entregar aí as atividades no caderno. Tudo bem? Tranquilo? Então, você vai escrever no caderno as questões e na próxima aula você vai estar enviando para o professor Euler aquilo que você conseguir resolver. São questões bem simples. Como o nosso conceito aqui de poliedros é bem simples, a gente vai fazer as questões bem legais para você resolver na sua casa, tá bom? Bom, então a gente vai finalizar aqui nossa aula, tá? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, o professor vai estar aqui pronto para ajudá-los, tá bom? E, é claro, sempre levando em consideração que você precisa enviar aí as páginas, né, que você conseguiu resolver e principalmente as questões que você conseguiu entender e resolver, tá bom? Bom, finalizo por aqui minha aula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma!